Bom, então vamos lá, né? Vou fazer aqui minha breve apresentação, como sempre. Sou a Júnia Carvalho, responsável aí pela criação da Treinando Pessoas e Consultoria Contábil. É, Sou professora e contadora, atuei no mercado financeiro por mais de 10 anos e passei por diversos bancos privados. Durante 17 anos atuei na carreira como contadora, dentre as quais eu fui também contadora de empresas públicas, desenvolvi tanto a parte prática da contabilidade privada como a contabilidade pública. Há 7 anos eu sou professora universitária e também em cursos técnicos, onde eu ministro diversos tipos de aulas, como esse que eu vou estar ministrando aqui para vocês agora. E há 5 anos eu estou com essa consultoria empresarial, onde eu criei a Treinando Pessoas, né, com foco na formação realmente de pessoas, tá? Há 7 anos já venho desenvolvendo aí todo esse trabalho. Nosso curso de analista financeiro, a gente está praticamente já no finalzinho, tá? Depois, se vocês quiserem ver as aulas anteriores também, me solicitem aí nos comentários que eu encaminho o link para vocês. A gente vai falar então hoje sobre a questão aí do controle de conta corrente, como que deve funcionar, quem deve fazer, por que que é tão importante ter esse controle, né? Mas antes de a gente começar, é muito complicado às vezes você ensinar alguma coisa ou você inclusive entender algo que você não saiba o que é, né? Por isso vem lá a primeira perguntinha. Você sabe o que que é uma conta corrente? É exatamente isso mesmo. O que que é? Para que que serve? Porque às vezes a gente tem a ideia de que a conta é só para eu receber meu salário. Isso quando a gente está falando aí de uma pessoa física comum, né? Como eu, vocês, como qualquer trabalhador. Mas na verdade a conta corrente, essa conta que a gente abre realmente lá no banco, uma conta de depósito à vista, ela serve inclusive para que a gente ganhe dinheiro. Né? Olha que fantástico isso. Uma conta corrente que você vai abrir no banco para que você consiga ganhar dinheiro, fazer dinheiro com ela. Porque veja bem, todo o dinheiro que você coloca lá, analisa comigo. Você recebe um crédito salário. O dinheiro que entra nessa conta corrente não é do banco, mas o banco está com a posse dele, está com o cuidado daquele valor, daquele numerário. Ele é quem controla, é quem está administrando, quem está guardando, né? Então, veja bem, você pode cobrar para o banco ter esse dinheiro seu guardado, né? É uma forma realmente aí que você tem de começar a analisar e querer administrar o que você recebe. A maioria das pessoas não vê muito dessa forma, então acaba que o banco ele sempre ganha, lucra cada vez mais, tá? Com essas contas correntes. Mas o fato é que todo o dinheiro, todo o depósito que é jogado em conta corrente, mesmo lá o saldo em conta corrente mesmo, ele é utilizado pelo banco para comercializar o dinheiro. Né? Então, é até meio assustador a gente falar isso, mas é a pura realidade e não há por que se ter medo, tá? Com essa informação que eu vou passar aqui para vocês. Mas todo o dinheiro que é aplicado, que a gente tem em conta corrente, seja em saldo em conta, seja em poupança ou em qualquer outro tipo de investimento que você tenha em banco, se hoje, neste exato momento, todos nós resolvêssemos sacar nosso dinheiro, tudo aquilo que a gente tem em banco, o banco não conseguiria pagar todo mundo. Por quê? Porque não há dinheiro suficiente para pagar todo mundo, para devolver aos credores todo o dinheiro que existe em saldo em conta corrente. Né? Esse dinheiro, na verdade, é um dinheiro só online. Não vou falar que é fictício porque eu estaria sendo errada, mas ele realmente é um dinheiro online. Ele não existe em cash, em papel, monetariamente falando, ele existe no sistema, mas ele não existe de forma palpável. Tá? Por quê? Porque o banco pegou do seu dinheiro, que você inclusive depositou em conta corrente, e emprestou para alguém, né? Simples assim. Então é isso. A conta corrente é aquela conta que a gente abre realmente nas instituições bancárias, né? Em contas, em bancos comerciais, para que a gente possa fazer a nossa movimentação de depositar dinheiro e receber dinheiro de terceiros e gastar esse dinheiro também, né? E aí envolve um monte de diversos outros produtos aí, serviços que os bancos hoje têm para oferecer, como forma também de angariar mais faturamento, mais lucros, né? Que a gente não vai entrar muito nesse detalhe. Mas vamos lá. Por que controlar, por que analisar, por que fazer esse controle de uma conta corrente? E aqui eu estou falando para você, enquanto analista financeiro, qual vai ser o seu papel durante a execução do serviço quando você estiver dentro de uma empresa. Você vai ser responsável pela efetuação, pela execução da chamada conciliação bancária, que é nada mais, nada menos do que a conferência dessa conta corrente, o controle dessa conta corrente, né? Então,
você precisa fazer esse controle de uma maneira prática, segura, né, que demonstre a realidade e que vá dar segurança realmente aí para os proprietários, para os sócios, para os investidores, ao estarem analisando essa conciliação bancária, né? Como que você vai executar isso? Bem prático também, não tem muito segredo. Você precisa simplesmente de muita atenção. A conciliação bancária, ela vai fazer o quê? Um confronto entre as informações concedidas pelos bancos e os dados que foram registrados aí pela própria empresa, né? É ideal, é interessante que toda empresa tenha esse controle, que ele faça os lançamentos de tudo que estiver acontecendo dentro da empresa, inclusive para auxiliar lá nas análises de fluxo de caixa e tudo mais, né? Então, lançar tudo que entrou e tudo que saiu, inclusive prestar atenção e relatar e fazer os lançamentos referentes às tarifas bancárias, a qualquer tipo de juros que estiver sendo cobrado, como segurança mesmo aí para o evento em si, né, para a execução da gestão e para também tomadas de decisões, tá? Então, a conciliação bancária, ela é esse controle de conta corrente, na qual você vai verificar exatamente todos os dias, diariamente, gente. O trabalho, ele é muito sério, tem que ser repetitivo mesmo, para que dê certo, porque senão a coisa vai ficar perdida com o tempo aí, tá? Dentro da própria empresa. Então, é viável, é interessante e, assim, obrigatório que tenha-se esse controle diário da coisa, né? Que faça os lançamentos diariamente, para que não fique nada... para que nada passe realmente despercebido, tá? E vai auxiliar, como eu falei aí, até inclusive na questão das análises, né? Das demonstrações contábeis e tudo mais. Como que eu vou fazer esse controle aí das contas correntes? Ou melhor, como que a gente vai executar de fato a conciliação bancária? Primeira coisa, tá repetido aí para vocês, ó. Lançar toda a movimentação que estiver acontecendo dentro da empresa. Se comprou, se vendeu, se pagou, se recebeu, se houve perda de alguma coisa, tudo que tiver acontecido financeiramente falando, tudo que estiver passando ali pelo caixa, deve ser registrado diariamente e fazer-se um confronto sempre diário com o saldo em conta, o saldo do banco, tá? Nunca deixe para depois. É exatamente essa frase, ela resume tudo, porque você deve fazer os lançamentos exatamente na hora que está acontecendo, no dia que está acontecendo, para que não seja esquecido, né, ao longo do tempo. Imagina você, a gente costuma nem lembrar do que a gente almoçou ontem, né? Imagina se você vai conseguir guardar aí, dependendo inclusive do tamanho da empresa, infinitas transações que acontecem por dia. Se daqui 15 dias você vai lembrar o que você comprou, pagou, recebeu, o que aconteceu lá 15 dias atrás, né? Então, realmente é fazer o lançamento tempestivamente, no dia, na hora que aconteceu, tá? As transações devem ser anotadas no dia em que elas ocorrem, exatamente para que não fiquem esquecidas, tá? Verifique o saldo das contas bancárias. O saldo, ele é importante para saber se está batendo com o que vocês estão lançando, porque por vezes pode estar acontecendo algum erro, e esse erro pode inclusive gerar interpretação errada ou cálculos errados aí na hora de gerar o faturamento, o lucro e os cálculos dos impostos, né? Porque os impostos, eles são baseados exatamente em cima aí do volume de venda, do volume de faturamento. Então, se você não consegue lançar esses saldos exatamente na risca como eles estão acontecendo, provavelmente o cálculo e a análise que vai ser feita para calcular os impostos, ela vai ter também alguma erro, alguma intervenção aí, e vai gerar valores errados, valores indevidos, incorretos, o que pode acarretar inclusive multas, juros, né, bloqueios aí referente a algum tipo de imposto e feito pela Receita Federal, e infinidade de problemas que podem acontecer. Então, verifique sempre o saldo. Se o saldo do banco ele está batendo com o saldo do sistema seu que você está lançando, né, lá na empresa, o que está de fato acontecendo, para verificar, inclusive, se não está ficando nada despercebido. Aí tem uma perguntinha aqui, ó. Você confere o saldo de suas contas bancárias com qual frequência? Se a frequência não for todos os dias, se você tiver respondido isso aí, não verifica o saldo diariamente, você está indo por um péssimo caminho. Está fadado aí a acabar tendo algumas controvérsias, divergências, erros que vão implicar inclusive em multas, né, em juros, como eu expliquei, exemplifiquei aí anteriormente.
Então, a conferência desses saldos, ela deve acontecer diariamente, principalmente a hora que você iniciar seu dia e a hora que for finalizar, né? A hora que iniciar o dia, você já entra conferindo os saldos das contas bancárias para verificar se estão exatamente com os saldos que foram fechados no dia anterior, porque pode ter acontecido alguma coisa na compensação aí, e a compensação dos bancos, ela acontece lá por volta da meia-noite mesmo, né? Então, você tem que conferir realmente o saldo da conta no dia seguinte, na hora que você inicia suas atividades, tá? Para verificar se houve tantos recebimentos como pagamentos. Cheque todas essas informações, todos os lançamentos que aparecerem lá na conta, no extrato bancário, cheque tudo, estão condizendo, estão compatíveis com aqueles que você lançou e vice-versa, o que você lançou, o que você anotou no seu diário, lá em informação da empresa, estão realmente aparecendo todas no seu extrato bancário? Vamos verificar, é checar mesmo, item por item. Corrija todos os erros no seu relatório. Por quê? Pode ter aparecido erros aí, inclusive de cobranças indevidas, né, por parte do banco, por parte de um fornecedor. De repente um fornecedor protestou você fora do prazo, numa data que não estava prevista, te fez uma cobrança indevida. O banco também pode acontecer algum tipo de juros ou tarifa sendo cobrada indevidamente, ou algum produto sendo lançado que você não tenha contratado. Podem acontecer diversos tipos de problemas e somente fazendo essa conciliação bancária que você consegue verificar isso, analisar se é procedente ou não e então corrigir todos os erros que tiver, né? Ou então alguém do departamento seu, de fato, não está lançando as operações todas, e aí é o momento de corrigir para que sejam lançadas, como eu falei, para evitar que gere aí saldos de cálculos de vendas, de faturamentos errados e impacte aí no cálculo, inclusive, da emissão e elaboração dos impostos que são emitidos para pagamento mensal, quinzenal e etc. Dicas para vocês. Evite usar talão de cheque. Para que uma empresa tenha necessidade de ficar usando talão de cheque, ou para uma pessoa normal, né? Então evite. Por quê? O cheque você nunca tem certeza da data que ele vai ser descontado. Por mais que você dê um cheque à vista, né? Você não tem essa certeza. A pessoa às vezes pode demorar mais, então você fica naquela, e aí, cadê o dinheiro tá ficando na conta? Acaba gerando até inclusive uma certa ansiedade, e isso é ruim para análise, para o negócio. Então evite usar cheques. Pode acontecer também de esse cheque ser extraviado, de ser fraudado, clonado. Tem muito risco com a questão do cheque, então não é recomendado. Evite mesmo, evite usar cheques, porque não te traz nada, nenhum tipo de sucesso. Se for o caso, tente negociar com uma empresa, com algum tipo de boleto, com algum tipo de duplicata, de alguma outra forma, né, que não seja o próprio cheque. Concentrar a movimentação em apenas uma conta. Isso aqui também é bem importante, a não ser que a empresa tenha alguma necessidade devido a uma movimentação específica, ter que abrir uma conta em um banco especificamente, que pode acontecer, como é o caso aí de algumas empresas que prestam serviços, né, para empresas públicas. Às vezes eles exigem que seja aberta em um banco público também, mas salvo esse tipo de motivação, a ideia é que você tenha a conta da empresa, apenas uma, para facilitar realmente toda a conciliação, porque imagina, você vai ter que ao final, se você tem mais de uma conta, você vai ter que ao final de todo o processo verificar se os saldos de todas as contas somando vai dar o saldo do seu caixa, né? Do seu fluxo ali de caixa que você fez. Então acaba dificultando mais um pouquinho, acaba intensificando ou demorando mais as análises. Então prefira ter de fato uma única conta bancária. Eu de verdade, eu desconheço, não vejo nenhum tipo de motivação, não vejo sentido para que a pessoa tenha diversas contas abertas em diversos bancos, tá? Salvo, como eu falei, aquelas empresas que têm necessidades específicas por conta de alguma movimentação, por conta de algum tipo de cliente, por conta de algum tipo de negócio que é fechado, né? É interessante. Usar um software de gestão empresarial. E aqui é fantástico essa dica que eu tô dando, porque não adianta você querer fazer de cabeça, fazer sozinho, com sua calculadora em mão, que vai dar certo. Pode até dar certo, mas vai ser muito mais demorado, muito mais trabalhoso, e o risco de que você venha errar alguma interpretação de dado, algum resultado, ele é muito alto.
Tá? Então, use realmente alguns softwares de gestão. Hoje em dia, a gente tem muitas opções de softwares no mercado e, principalmente, tem alguns que são, inclusive, gratuitos, dependendo aí da complexidade, de como que você deseja estar importando esses dados. Tá? Então, é muito fácil você ter. Primeiro, pelo custo que é baixo, e segundo, pelas opções que a gente tem, inclusive, gratuitas. A organização empresarial. E aí agora a gente a gente entra realmente no fato da organização empresarial. A gente viu em algumas aulas anteriores, nas aulas iniciais, a importância que é sobre a departamentalização, a criação de realmente áreas específicas para cada tipo de serviço, né, a agrupação desses profissionais, a delimitação de tarefas, a determinação e a delegação do que cada um vai fazer dentro da empresa. Isso tudo é organização, né? E a organização empresarial, ela é realmente aquilo que vai definir o que sua empresa vai ter como resultado, se é um sucesso ou um insucesso. Né? Quando a gente fala em organização empresarial, a organização no sentido de gestão do negócio, a gente está querendo remeter principalmente a análise que ela é obtida quando você reúne todas as informações que a empresa tem. Né? Então, para que isso seja possível, para que essa análise ela possa ser concluída, é preciso que você realmente tenha tudo muito bem definido, muito bem separado, distinguido, né? Para que a análise ela possa ter como um conjunto todas essas informações e que possa ser bem interpretada, tá? Ela vai da decisão mais simples até a mais complexa, podendo aí contemplar a definição de uma nova estratégia de marketing ou uma aproximação, né, de alguma atividade de forma preventiva, como, por exemplo, prever aí que algum funcionário vai entrar na justiça, prever que algum cliente vai acionar algum mecanismo aí de reclamação, algum órgão de proteção ao consumidor, prever algum tipo de acidente de trabalho. Então, essa organização, ela permite que a empresa consiga trabalhar de forma prudente, né? E de forma que antecipe alguns problemas, evitando que eles então sejam realizados, sejam de fato concretizados. Tá? A ideia tem que ser sempre essa. A organização ou gestão empresarial tem como principal pressuposto a análise detida de tudo aquilo que ocorre na rotina da empresa. Então, se ocorre dentro da empresa, tem que estar na organização, tem que estar como sendo já previsto, provisionado dentro dos setores, estabelecido inclusive quais vão ser as atitudes que devem ser tomadas diante dos acontecidos, tudo isso aí como forma preventiva também. A análise de todos os processos inerentes ao bom funcionamento da empresa, a fim de aprimorá-los e otimizá-los todos os resultados atingidos. Então, veja bem, analisar os processos que estão envolvidos ali para que a empresa possa funcionar. Né? Para que a empresa possa estar de portas abertas, vender seu produto, vender seu serviço, atender ao cliente, atender aos funcionários, né? Sempre de maneira propícia, harmoniosa e, lógico, dentro da legalidade. Tá? Então, isso aí é fantástico, porque se você não consegue organizar todas essas informações, todos os processos que acontecem, você não vai conseguir os resultados que você quer atingir. Ou então, esses resultados eles vão ser alcançados, mas de uma maneira bem mais demorada, bem mais morosa, com um custo muito maior. Tá? Outra coisa que é bem interessante também, que caracteriza essa organização empresarial, é a integração dos setores. Tanto é importante que eles sejam definidos e distinguidos um do outro, delimitados, cada um ter seu espaço específico, como também é importante que haja essa integração. Porque uma empresa, por mais setores que ela tem, ela não pode ter a visão de que os setores devem ser independentes, automaticamente suficientes e isoladamente suficientes. Eles precisam ter a independência, agir sozinhos realmente, mas eles têm que lembrar que eles compõem todo um conjunto de empresa. Então, por isso, eles precisam estar muito interligados e sempre estar o quê? Integrados com os demais. Porque um setor depende do outro para que sua atividade ela possa ser realizada, executada e finalizada. Então, uma coisa tem que estar caminhando junto com a outra, né? Precisa haver essa integração aí, inclusive dos funcionários mesmo. Quando falo integração dos setores, eu me refiro inclusive à integração desses
esses funcionários. O funcionário do RH, ele precisa saber o que está acontecendo dentro da contabilidade, sim. Lógico que não vai saber de detalhes, porque não é o objetivo, mas ele precisa saber de que forma que funciona o ritmo, né? Qual é o objetivo daquele setor, porque senão ele não consegue nem também traçar seu próprio objetivo particular, e etc. O setor de vendas com o administrativo, com o jurídico, cada setor, eles são interligados, eles são interdependentes e precisam então ter a ideia aí de como que funciona e qual é o resultado que se espera que cada um setor tenha. Até mesmo como forma de um cobrar do outro também, um motivar o outro, um averiguar se está indo, né, encaminhando tudo corretamente. Como melhorar a gestão empresarial do seu negócio? Parece assim, aquelas perguntas que não vão ter resposta, né? Ou que simplesmente são perguntas ilusórias. Como melhorar a gestão? Porque quando a gente pergunta, parece que fica muito simples e muito fácil de responder, quando na verdade não é bem assim tão simples e nem tão fácil, né? Porque a gestão de uma empresa, ela é como se fosse um evento diário e único, porque tudo pode acontecer. Por mais que você já esteja ali trabalhando naquela empresa há 10 anos, sei lá, 20 anos ela já existe no mercado, a qualquer momento pode aparecer uma situação que você nunca vivenciou. E isso não é porque o seu negócio está indo mal ou porque o seu negócio está diferente do concorrente, não é um ponto negativo. Pelo contrário, o que vai transformar essa situação como ponto positivo ou ponto negativo vai ser exatamente como foi a forma que foi estrategizado toda a relação dentro da sua empresa. Lembra que eu falei mais aqui anteriormente que a gente deve ter a postura sempre de precaver as situações, sempre de com prudência ao tomar as decisões, e precisamos então prever, né, o que pode vir a acontecer. E aí principalmente, porque só prever não é o suficiente, mas principalmente você tem que estabelecer uma rotina de como vai se portar, qual vai ser a posição dos funcionários, qual vai ser a posição da empresa em si, diante de qualquer situação, né? Então, a primeira coisa, antes de tudo, antes de qualquer tomada de decisão, antes de qualquer iniciativa, defina um planejamento. Esse planejamento ele tem que ter o início da atividade, né? Como que a atividade vai ser executada e aonde você quer chegar com essa atividade, tá? Isso é definir um planejamento. Isso precisa estar de fato descrito em um relatório, no papel mesmo, e ser difundido para os demais envolvidos nessa atividade em si. Após ter feito isso, você vai ter então aí bem claro, bem especificado todas as necessidades, as carências, os pontos fortes de todos os setores, porque só quando você coloca o passo a passo de como executar é que você consegue saber de fato o que precisa. Né? É como se fosse uma receita de bolo. Você já viu lá que na receita de bolo tem um passo a passo? Só foi a partir do momento que alguém fez aquele bolo, né, que descreveu o passo a passo, é que conseguiu se identificar quanto que vai precisar de trigo, quanto que precisa de ovos, quanto que vai precisar de açúcar, quanto que vai precisar do chocolate para fazer o sabor chocolate e etc. Então, quando você consegue fazer o planejamento, você consegue então executar, é que você começa a perceber, analisar aí dentro dessa gestão, analisar onde é que está tendo falhas, onde é que está tendo pontos fortes, positivos, e então traçar as melhoras para tudo isso, né? A ideia tem que ser essa. Organize as funções e obrigações de cada setor. Aqui também fica muito simples de entender, porque quando a gente fala lá que é necessário que a empresa ela trabalhe e atue com departamentos específicos, que ela faça departamentalização, fechou. Se tem departamento para cada área, para o RH, para a venda, para a contabilidade, para o setor de cobrança, para tudo, setor de indústria, setor de produção, se está tudo bem assim feito, então é necessário que cada função seja definida e a obrigação de cada função também seja acoplada e atrelada a essa função, né? Para quê? Para que ninguém faça o serviço de ninguém e principalmente para que serviço nenhum fique sem ser feito, sem ser realizado.
né? Por falta de definição, por falta de explicação, por falta de pessoa. Então a empresa ela vai saber exatamente quando ela tem que contratar, porque está faltando alguém, ou porque vai faltar alguém, ou quando ela precisa demitir, porque de repente pode ser que sobrou alguém, não acredito muito, mas sei lá, alguém vai se pedir para sair, ou alguém saiu, ou alguém vai ser mandado embora. Então tudo isso aí, definido essas obrigações e exatamente a função de cada um, de cada setor, a coisa tende a rodar melhor e principalmente a gente consegue, se houver falhas, a gente consegue apontar quem falhou, né? E aí, se a gente sabe quem falhou, a gente consegue corrigir, consegue inclusive projetar para um próximo período que não aconteça novamente. E aí, um outro detalhezinho que, assim, é tão importante quanto ter a empresa funcionando normalmente. Ter sempre a assessoria de uma consultoria especializada. Porque esses profissionais, eles são profissionais que geralmente eles são especializados em uma área específica, né? Geralmente são lá especializados em indústria, em comércio varejista, no segmento de pães, no segmento de carro, no segmento de estética e etc. Então, esses profissionais, eles têm essa especialidade, eles já têm uma vivência muito maior do que acontece, da rotina em si, com todas as áreas, né? Todas as áreas que envolvem a empresa. Então, eles conseguem ter um olhar diferente para a situação, coisa que quem está ali dentro da empresa, fechado, vivendo daquele mundinho, provavelmente não vai conseguir enxergar, pelo menos com tanta facilidade como esse profissional, né? Outra coisa que é importante, eu sempre falo isso, geralmente quando a empresa contrata uma consultoria especializada, ela contrata por 1, 2 meses e pronto. Não, tá errado. Sua empresa não vai funcionar por 1, 2 meses. Enquanto sua empresa existir, ela precisa ter o auxílio desse profissional. E aí você pode falar assim, mas para contratar isso fica muito caro. Basta você ter uma boa gestão, basta você definir um bom planejamento, que a coisa não vai sair cara. Por quê? Porque uma consultoria dessa, ela tem plena capacidade, plena condição de substituir 2 ou mais funcionários da sua empresa. Então você vai deixar de ter salário a pagar e vai passar a pagar uma prestação de um serviço, né? Então é algo a se pensar realmente, é algo a se propor dentro da empresa, para que inclusive tenha questão aí de redução nas despesas, principalmente com folha de pagamento, que é uma das despesas mais altas que toda empresa tem hoje, né? Mais dica para vocês, para a gente começar aí já falar, entrando na reta final de nossa aula, mais diquinhas. Vamos lá. Abandone os papéis e tenha a organização empresarial. Como é que é isso? A gente tem muita empresa pequena, né, no nosso país. Muita empresa pequena mesmo, muita empresa de bairro, muita empresa familiar. E aí, por conta disso, acaba se fazendo tudo ali meio que no ajeito, meio que no improviso, né? Isso aí é muito tendencioso e pode realmente levar a empresa a um fracasso. Porque se você anota de maneira aleatória, você acaba não tendo toda a documentação salva para quando você precisa. Eu já vi algumas pessoas que guardam os papeizinhos dentro de um bolso, de uma camisa, vai anotando ali à medida do que está acontecendo. Quando chega em casa, vai tomar banho, esses papeizinhos caem, metade vai para o lixo, outra metade ele lembra que tem que guardar para levar para a empresa no dia seguinte, mas muita coisa vai sendo perdida, né? Por onde ele passa, às vezes ele deixa um papelzinho. Então, se você tem a organização no sentido de empresa mesmo, adote realmente sistemas. Como eu falei, hoje em dia a gente tem muita opção de sistemas de softwares mesmo para poder fazer a administração e a gestão. Muitos deles, inclusive, a gente consegue gratuitos, outros com preços bem baixos. Alguns sistemas você paga uma única vez e você tem acesso vitalício, outros você chega a pagar mensalmente, mas também com um custo super baixo. Então, compensa muito pela questão aí do custo-benefício, tá? Tenha backup de tudo, porque pode acontecer uma pane no seu sistema, você pode ter seu sistema invadido, você pode ter, sei lá, qualquer coisa pode acontecer. Então, tenha realmente sempre backup de tudo que você tiver em sistema. O ideal, que hoje está sendo muito comum usar, e as próprias empresas de softwares, elas já vêm fazendo isso, salvando tudo na nuvem, porque aí se seu computador der algum problema, não tem problema nenhum, né? Ficou redundante, mas é bem isso mesmo. Não vai gerar nenhuma perda, nada, porque tá tudo salvo na nuvem aí, tá?
Tenha padrões e processos bem definidos. Esses padrões, eles devem ser estabelecidos de acordo com a necessidade de cada empresa, de acordo com as atividades que são desempenhadas e de acordo também com a vivência, porque a partir do momento que você vai tendo lá, vivendo no dia a dia do negócio mesmo, você vai definindo o que geralmente acontece, quais são os problemas que geralmente acontecem, quais são as principais solicitações que geralmente aparecem dos clientes, dos fornecedores, dos funcionários. Então, crie padrões. Crie padrões para toda situação, seja ela uma situação positiva ou seja ela uma situação negativa. Principalmente se for uma situação negativa, tenha padrão, tá? Por quê? Porque quando você gera esse padrão, nada vai sair do que foi planejado, porque tá tudo padronizado. A forma como a pessoa entra, a forma como a pessoa caminha, a forma como a pessoa atende, a forma como o produto é colocado na prateleira. Tudo isso tem que ser padronizado, porque aí não tem aquela opção de hoje deu certo, amanhã deu errado. Por quê? Se não houver padrão, acontece isso. Sabe aquelas pessoas que costumam, eu gosto sempre de dar exemplo aí com receita, porque eu sou apaixonada com culinária mesmo, tá? Amo a gastronomia e acho fantástico. Então, mas veja bem, quando você já vê aquelas pessoas que costumam fazer comida e elas falam assim, eu não leio receita, não tem receita para nada, eu não anoto nada, eu faço tudo no olho. É muito comum ter dona de casa que fala isso, né? Nossas mães, muita gente que realmente consegue fazer comidas fantásticas, elas falam isso. Mas aí não é de se assustar que volta e meia ela queima algum assado, salga alguma coisa, ou fica sem tempero uma outra, não cozinha o suficiente, etc. Sim, pode acontecer que vez ou outra algo vai dar errado. Por quê? Porque ela não tem um padrão para aquilo ali. Né? Então hoje ela pegou lá uma colher grande e jogou um pouco pegou uma quantidade lá qualquer de sal e jogou. Quando é amanhã ela pega já uma colher menor e aí joga de novo. Então não padronizou. Então provavelmente um dia esse olhômetro dela vai dar errado e aí a coisa não vai sair com o resultado esperado. Por isso que o padrão ele é tão importante, né? Quando você tem padrões definidos, é automaticamente necessário que você tenha também processos bem definidos, porque os processos é exatamente a forma como você vai executar todo esse padrão. Então, quando você tem o padrão definido, você vai definir também o processo para se chegar no padrão que você quer, né? É como eu falei, é a forma como vai ser organizado tudo em prateleira, é a forma como vai ser atendido o cliente, é a forma como o seu funcionário vai abordar, ele vai se vestir, como que ele vai chegar, tudo isso tem que ser padronizado. E aí, o principal, se der errado, olha lá, a gente sendo prudente e agindo com prudência, né? E agindo também no sentido de precaver algum acontecimento que possa surgir. Então, se houver alguma coisa que desencadeie num não contentamento de alguma parte, como está tudo com padrão, os processos estão todos bem definidos, você vai ter também tudo definido com relação a isso. Padronize, se tiver dado errado, qual vai ser a alternativa? Se um funcionário estiver entrando na justiça contra a empresa, se um cliente estiver entrando na justiça contra a empresa, se um fornecedor e vice-versa. Então, padronize também a forma como você vai lidar com esses problemas que vierem surgir, tá? Por isso que é importantíssimo. Isso aqui é o que garante realmente aí sucesso e insucesso de qualquer empresa, tá? Tenha padrões definidos e bem definidos, tá? Automatize o máximo possível. Isso aqui também é muito bom, porque quando você automatiza, você consegue visualizar tudo que está acontecendo mecanicamente, né? E tudo registrado. Então, a probabilidade de acontecer roubos, fraudes, ela sempre diminui quando está tudo automatizado. Tá? Quanto mais automatizado, menos problemas você vai ter nesse sentido. Quando a coisa é bem no manual, facilmente funcionário rouba, facilmente cliente rouba, facilmente acontece perdas, facilmente tem esse problema, tá? Então, automatize o máximo que você puder. Automatize a forma de recebimento do seu cliente, a forma da venda, automatize o recebimento das mercadorias, o controle de estoque, o pagamento de funcionário, automatize tudo, o máximo possível que de fato você puder. E hoje existe mecanismo, condições para que tudo dentro da empresa de fato seja automático, né? Automatizado, registrado em sistema, e aí, como eu falei, evita muita perda, muito roubo, muita fraude, muita falta do que fazer mesmo dentro da empresa. Você consegue identificar tudo isso.
Utilize softwares especializados em organização empresarial. A gente falou isso anteriormente também. Eu estou reprisando aqui porque, como eu falei, hoje em dia tem muita opção barata ou gratuita, né? Então compensa mesmo. Então, se você que está me assistindo, se você que está me assistindo for dono de alguma empresa ou trabalha em alguma empresa, se é uma empresa pequena e que está tudo ali no meio dos papéis ainda, de forma bem antigamente que se fazia, dê essa ideia, crie esse sistema, pesquise, veja qual software que vai poder adequar aí melhor ao ramo do negócio que você está atuando, né? E especialize realmente nesses softwares, desenvolva realmente esses softwares, ensine a galera toda a manusear, porque a empresa só vai ter a ganhar. E o funcionário também, porque ele não vai ter tanto trabalho para poder desenvolver aquela função. Então, talvez quando você está aí fazendo tudo manual, você precisa ter até mais pessoas trabalhando do que se você tivesse com softwares, né? Então, analisa a questão aí, o tempo que cada funcionário leva para desenvolver aquela tarefa, se tivesse um software, quanto tempo esse tempo seria reduzido, tudo isso é bem importante na hora de definir realmente aí se você deve ou não adquirir esse software. Tenha transparência. Aqui é importante porque, veja bem, como a gente vai ter a empresa dividida sempre em setores para facilitar o trabalho e para definir realmente as obrigações, quando você fala em ter transparência, você facilita, inclusive, o trabalho desses funcionários. Porque com a transparência, eles conseguem ter acesso às informações. Eu não estou falando que você deve voltar todas as informações, inclusive as sigilosas, né, para que todo mundo tenha acesso. Não é bem assim. O que é sigiloso, não tem que ser transparente de forma alguma. Mas eu digo que se eu, para desenvolver a minha função, o meu trabalho lá dentro do meu setor específico, eu preciso de informação de um setor à parte, deixe essa informação de forma clara, né, de uma forma acessível, para que eu não fique presa a ninguém para poder desenvolver a minha tarefa. Isso acontece muito, eu já cheguei em diversas empresas e tenho certeza que vocês também já chegaram em alguma empresa e que às vezes acontece uma coisa bem simples, você fala assim, eu quero resolver tal assunto, aí a pessoa que te atende fala assim, eu não vou conseguir porque quem mexe com isso é fulano e o setor dela tá fechado, ou ela trancou, levou a chave. Então veja bem, a informação, o serviço em si, ele ficou somente na mão de uma pessoa. Se essa pessoa não está, acabou. A empresa para. Não pode acontecer, né? Então, qualquer que seja a informação, qualquer que seja a execução do serviço, você tenha ele dentro da sua empresa de forma bem acessível a qualquer pessoa. Tá? A qualquer pessoa nesse sentido, para que a solução do problema, a solução daquele fato em si não fique preso a ninguém. Caso essa pessoa não esteja, né, a informação ela consiga ser prosseguida e a atividade desempenhada e a empresa consiga realmente atingir seu objetivo. Use categorias e pastas coerentes. Quando você for salvar isso aí no sistema de compartilhamento aí de informações, vários setores vão utilizar essas informações, né? Então, utilize realmente pastas com nomes bem propícios. Não fica tentando esconder uma coisa que não é para ser escondida, né? Se você quer salvar uma informação que fale sobre a produção da empresa, coloque lá a produção da empresa. Não coloque assim histórico da empresa, não coloque um nome de uma forma generalizada para que crie dúvida e faça com que a pessoa fique lá procurando pasta por pasta até achar ou o arquivo, né, da informação, ou qual o aplicativo, ou que ela vai usar, ou o que for, não. Deixa de uma forma bem abrangente, não para não gerar tanta dúvida. Então, especifique realmente uma categoria própria para aquilo, a fazer, para facilitar realmente. Mantenha controle da temporalidade. Esse aqui é muito bom, ó. Quanto tempo que fulano, que tal função gasta para desenvolver a função, porque isso aí tem que ser contabilizado, tem que ser administrado, tem que ser regulamentado, porque senão, de repente, o funcionário pode começar a enrolar e querer gastar mais tempo para trabalhar menos e etc, né? Então, tenha o controle da temporalidade, quanto tempo que a mercadoria ela demora para chegar em tal cliente, né, no consumidor, tenha tudo controlado para que não haja falhas nesse processo, porque senão também sai do padrão. Tal funcionário executa a atividade em 10 horas, mas o outro funcionário faz em 20.
E aí, se aquele, no dia um cliente chegou e foi atendido pelo que fez 10 horas, daí a pouco ele volta e foi atendido pelo outro que faz em 20 horas, como é que fica isso? A satisfação do seu cliente, como é que pode ser gerada nesse sentido, né? Fica difícil. E a própria temporalidade no sentido de entregas também, tá? Quando eu falo entregas, não é só entrega do produto ou do serviço que você tem, é entrega, inclusive, do cumprimento das ações, das tarefas que devem ser cumpridas, porque para tudo a gente tem prazo para com o governo, prazo para com o cliente, tem que ter prazo com o seu próprio funcionário, né, de pagamentos, recebimentos e etc. Então, mantenha o controle dessa temporalidade para que nada seja perdido. Reforce a segurança dos dados. Se você começa a informatizar, se você começa a jogar isso em sistemas, se você começa principalmente a contratar um número grande de pessoas, porque sua empresa cresceu e você quer isso mesmo. A ideia é essa. Quando você tem muita informação, há essa necessidade. Então, a segurança de tudo isso aí, ela é importantíssima para que você não venha ter também prejuízos. Né? Então, o máximo que você puder de informatizar, informatize, mas reforce também a segurança desses dados. Como, por exemplo, faça bloqueios de sites, de alguns tipos de aplicativos no sistema, faça bloqueios de quem pode ou não pode acessar aquelas informações, né? Num sistema lá, quem pode acessar a contabilidade, quem pode acessar o sistema de RH, quem pode acessar o sistema de vendas, deixa isso tudo bem aí seguro, para que ninguém invada o setor de ninguém, para que ninguém, às vezes até por descuido, não por maldade necessariamente, né? Mas por um descuido, por uma forma de erro, possa cometer alguma falha aí dentro desse sistema ao usar um dado que não era seu, tá? Priorize as informações. Existem informações que são importantíssimas para a empresa. Elas têm que existir ali pro resto da vida, mas tem informações que daqui a 5 anos não vão ter mais validade, você pode jogar fora, pode deletar, pode apagar, pode inclusive jogar fora o material que você tem, né, o que é manual. Outras informações não, você precisa guardar por 10 anos, por 20 anos ou a vida inteira. Então, tudo isso aí você tem que colocar em escalas de prioridades e definir qual vai ser mantida, qual que não vai ser mantida, qual vai ser mantida por tal tempo, né? Quando chegar nesse tempo, para poder ficar atento, para o quê? Para não sobrecarregar o sistema, para não sobrecarregar de quantidade de informação mesmo. Escolha os dados corretos para que seja analisado as tomadas de decisões, para que sejam guardados, para que sejam repassados para as pessoas que realmente têm interesse. Porque de nada adianta você passar um dado para um cliente que ele não tem interesse, de nada adianta você passar um dado para um fornecedor que também não é de interesse dele, ou para o seu funcionário, ou para o seu investidor, né? De nada adianta. Então, tenha bem certo aí quem necessita de qual dado, para que esses dados sejam escolhidos e repassados para as pessoas corretas, e também que esses dados sejam armazenados dentro aí de acordo com as prioridades e com as necessidades. Então, fechando, já finalizando o nosso momento de hoje, essa parte aí de gestão empresarial, eu não posso deixar de falar aí sobre a questão da melhoria de processos e a comunicação interna. Estudos comprovam que 90% dos conflitos e problemas que acontecem dentro das empresas simplesmente acontecem por problemas na comunicação e nos processos como eles são feitos. Olha só que coisa, né? Então, assim, facilitar a comunicação ela é muito importante, promover que os setores se interajam, promover que os setores estejam interligados, saber controlar todos os dados que sua empresa possui é muito importante para manter o seu negócio, inclusive competitivo no mercado, seguro e com total eficiência, né? Então, manter essa melhoria aí só é possível quando você consegue ter lá todos aqueles padrões definidos, né? Todo esse acompanhamento de todo o processo, para que então você consiga identificar onde está havendo falhas, onde está havendo erros, onde está havendo as melhorias, né? Quais são as opções de melhorias, quais são as oportunidades que sua empresa tem, inclusive, de crescimento, tá? Com relação aos processos, em relação ao mercado que ela está inserido. Quando você consegue, então, definir tudo isso, fica bem mais fácil de você manter o processo ascendente, o processo em melhoria contínua. Quando você possibilita que seu funcionário interaja de uma forma capaz com outro funcionário, com outro setor, quando você permite que o seu cliente se comunique com sua empresa, isso também é fantástico. Imagina, o cliente teve um problema e aí, com quem que ele vai falar?
É importantíssimo criar canais para atender essa clientela, para resolução de problemas, para trocas de mercadorias, para reclamações, para, sei lá, para ouvi-lo, para saber a satisfação. Isso faz parte, isso tem que existir dentro do seu planejamento e com certeza vai te fazer diferenciado. E aí você precisa capacitar, né, seu funcionário para que ele tenha também essa condição de comunicar, atender, né, e manter essa melhoria aí dos processos, dos serviços que ele vem executando, tá? A interação entre os setores ela é de forma indispensável para que isso aconteça. Manter sempre a política da boa vizinhança, né? A promoção aí essa interação ela deve acontecer. E aí você, enquanto analista financeiro, você deve ser uma pessoa altamente motivada, altamente comprometida com o negócio e altamente disposta. Quando eu falo disposta, é estar disposta realmente a estar no seu setor, no outro setor, onde quer que esteja necessitando da sua condição, né, dentro da sua condição, para que você consiga o quê? Desenvolver o que é o objetivo da empresa. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui, né, hoje. Eu acredito que a gente conseguiu atingir aí todos os objetivos.